normalmente a gente tenta engolir e respirar ao mesmo tempo, né? E aí o alimento, em vez de ir para o esôfago, vai para a traqueia, laringe e pulmão, tá? O engasgo é onde ele para no meio do caminho. E aí você tem naturalmente o reflexo de tosse, tá? Dependendo do tipo de engasgo, onde a tosse é ausente, que nós vamos precisar de fazer manobras de primeiros socorros para desobstruir a via aérea. Se houve um engasgo, mas tem a tosse presente, às vezes uma tosse bem forte, que às vezes a pessoa fica até ruborizada, com a pele bem vermelha, a gente vai ficar ao lado e observar. Não tem nenhuma ação para fazer porque já está tendo a tosse, a pessoa está tossindo e isso é bom. Agora, a preocupação é quando tem aquela tosse sem barulho, aquela tosse muda e a pessoa não consegue falar. Isso é preocupante, nós vamos ter que fazer um atendimento de emergência. Lembrando que o engasgo acontece com pastoso, com sólido ou com líquido, tá? Você pode estar tomando uma água e você pode estar engasgar, quanto você pode estar comendo um alimento e engasgar também. A criança está sempre acompanhada dos pais. Os pais não devem colocar bebês sozinhos no berço para mamar, isso é extremamente perigoso. Também as mamães que estão dando de mamar para as crianças costumam deitar com as crianças ao lado e colocar a mama para essa criança mamar e ela pode ser que ela durma. E a própria mama pode tampar a narina dessa criança e essa criança se afogar. Tá? Uma asfixia. Com relação à mamadeira, é totalmente contraindicado, tá? Você não põe criança com mamadeira no berço, ou se for fazer, esteja assistindo o tempo todo, tá? O idoso, ele percebeu que ele está tendo dificuldade para alimentação, o que nós devemos fazer? Começar a amassar esse alimento, tá? De uma forma que ele consiga mastigar, acalmar, porque às vezes o idoso pode ter alguma doença associada, um pouco ansiedade, às vezes Alzheimer, a pessoa tem pressa para comer e isso também atrapalha e pode ser que provoque um engasgo. A gente tem muita pressa, focado no celular, as mídias sociais aí não deixam a gente em paz. Então a gente tem que fazer ter concentração no que você está fazendo, mastigar, tá? E deglutir. Normalmente a gente tem as ocorrências de engasgo finais de semana, em festas, churrasco, onde a turma está brincando, bebendo cerveja, carne com farinha, a carne não foi bem mastigada, engole e aí tem a obstrução. Tá? Então a gente tem muitas ocorrências desse tipo e é onde a gente tem muita preocupação de que algo ocorra o fato e esse fato pode levar a uma morte se não tiver um atendimento de primeiro socorro ali, um desengasgo. Bom pessoal, aqui a gente vai demonstrar como é que a gente vai fazer uma manobra de desobstrução em criança, tá? Então a gente tem várias formas de fazer a depender do tamanho dessa criança. E nós temos aqui uma criancinha aqui, um tamanho de uma bonequinha de uns 5, 6 meses de idade, tá? E aí nós vamos simular duas formas básicas de fazer, tá? A criança quando ela afoga, primeiro ela tem ausência de tosse, ela vai ficar com a face toda ruborizada, tá? E vai ficar bastante ansiosa, tá? Qual que é a nossa ação como atendimento de desobstrução? Nós vamos debruçar a criança na nossa mão, tá? Eu vou colocar o dedinho na boca da criança, tá? Para manter aberto. A perninha, vou deixar ela presa aqui na lateral do meu corpo para evitar que essa criança caia. E aí eu vou dar 5 tapinhas com força moderada para desobstrução das vias aéreas, tá? Normalmente, 90-95% dos casos, isso já é suficiente para a desobstrução. Caso não seja, nós vamos voltá-la na outro braço, tá? Sempre tomando cuidado para ela não cair. E eu vou tentar visualizar na boca da criança se tem alguma coisa para eu pegar em pinça. Não posso procurar nada na boca da criança. Se eu observar alguma coisa, eu vou puxar, tá? E provavelmente a criança vai voltar a respirar. Caso isso não ocorra, eu com a perninha presa, eu vou deitá-la com a cabecinha mais baixa aqui, o tronco, vamos localizar o umbigo e o comecinho aqui do tórax. Com 2 dedinhos eu vou pressionar 5 vezes, tá? E atentar para a cabecinha da criança estar lateralizada e você com uma mãozinha deixar aberto aqui para a hora que você fizer a pressão, o líquido ou o alimento que por acaso houver sair, ok? Pessoal, importante,
Teve um engasgo? Não esquecer de pedir ajuda. 192, 193, importantíssimo, porque não é garantia de que você vai conseguir fazer a desobstrução sozinho, tá? Importante você saber como fazer, mas o atendimento de emergência tem que estar a caminho assim que houver essa ocorrência, ok? Pessoal, tem a hipótese também da criança estar um pouquinho maiorzinho e não couber no teu braço, tá? Então a gente pode sentar a criança, tá? Sentar ela entre as suas pernas, sentadinha, você vai localizar o local também da mesma forma no estômago dela e pressionar 5 vezes contra o seu corpo, tá? Até acontecer a desobstrução, ok? Pessoal, no adulto, como é que nós vamos fazer? Percebeu que o adulto está engasgado? Eu vou me posicionar atrás do adulto, localizar aqui o finalzinho do tórax e o umbigo e com a outra mão vou apoiar no meio dessa distância e aí com essa mão eu vou apertar para dentro e para cima várias vezes, ok? Até o desengasgo acontecer. Lembrando que a gente tem que ter ligado para emergência a hora que a gente detectar o engasgo, ok?